André Pereira Nunes, eu sou professor da Escola Superior da Advocacia, no estado de Goiás, e da mesma sorte professor da Escola Superior da Magistratura do mesmo estado. Sou também sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação Jurídica, que fica também no estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui na Escola Nacional da Advocacia para conversar com o caro colega advogado a respeito de um dos temas mais interessantes da língua portuguesa, que seria sobre o uso do sinal indicador ou indicativo do fenômeno da crase. E tal estudo advém de uma pergunta de um colega advogado, que inclusive também é lá do nosso estado, em Goiás, que fala o seguinte, ele diz, por que entre parênteses vem sempre esse as folhas, e esse as folhas com acento indicador de crase? E um outro detalhe, seria a folha 13 ou as folhas 13? 14, como é que seria isso? Como é que seria isso? Vamos lá, como é que nós resolvemos essa estrutura linguística que causa espécie em alguns colegas advogados, inclusive no colega advogado que fez o questionamento. Vamos lá primeiro comentar com os senhores a respeito de uso do acento indicador de crase e rapidamente sobre abreviatura. Caros colegas advogados, a palavra folha, ela pode ser abreviada, há uma abreviatura para FL, ponto, se for singular, e FLS, ponto, se for plural. Folha 13, folhas 13 e 14. FL 13, FLS, FLS 13 e 14. Há polêmica em relação a isso, mas me parece bastante lógica essa construção. Repito, a abreviatura FL.13, FLS.13 e 14. Por óbvio, existe a tendência de a desinência aparecer. Em relação à pergunta sobre o entre parênteses, as folhas e com acento indicador. Por quê? O caro colega advogado se lembra do que vem a ser crase? É bom lembrar que a palavra crase é uma palavra grega, crasis, do grego, e não significa aquilo que muita gente pensa que significa, né? Crase, muitos colegas imaginam que crase seria aquele acentozinho. Não é, sob qualquer hipótese. Aquele acento é um acento que indica hoje o fenômeno crase. O que seria, como disse, a crase? Fenômeno grego que significa fusão, que significa contração. Contração de quê? Contração de duas vogais idênticas. Repito, crase é a fusão, é a contração de duas vogais idênticas. Duas vogais se fundem, se juntam e passam a ser visualmente, morfologicamente, uma letra só. Aconteceu, por exemplo, na palavra dor. A palavra dor já teve dois ossos, acredite, um ao lado do outro. Observe o dicionário, door. E da palavra door gerou-se a palavra dor. Esse dor aí vem hoje com um ó só. E o caro colega advogado deve se perguntar, e por que não há um acento para indicar a crase? Porque a única crase indicada por acento em língua portuguesa é a crase das vogais idênticas a. A única. E esse acento que indica a crase nem sempre indicou-a. Imagine que antes de 1971, uma lei, que é a Lei 5.765/71, essa lei dizia que o acento, que é o chamado acento grave, né, ele indicava as chamadas sílabas subtônicas. Como assim uma sílaba subtônica? Imagine que a palavra é cortês. Cortês, ela vem com acento circunflexo. Cortesmente, a palavra cortesmente, que sofria uma derivação sufixal e, portanto, e sofre, aliás, né, e, portanto, é grafada com mente, ela recebia um acento indicador, mas não de crase, de sílaba subtônica. Inclusive, em espanhol, se chama sobredrúcula. Lá é interessante observar esse detalhe. Em português, as sobredrúculas continuam, né, elas chamadas sílabas subtônicas existem, mas não mais com o acento. A palavra só, por exemplo, que antes de 72, quando entrou em vigor a lei, era escrita legalmente, porque as pessoas não escreviam, como somente com acento grave, esse acento hoje só indica a crase. A crase de quem? Da vogal A com a outra vogal A. A primeira vogal A sempre, repito, sempre será uma preposição. E essa preposição, ela está ligada à regência, ou do verbo ou do nome, repito, ou do verbo ou do nome. Há casos em que ela vem em locuções conjuntivas, como, por exemplo, a medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Aí não se observa aspecto de regência, já é da própria construção da locução em si.
mas a lógica é que seja pela regência do verbo e pela regência do nome. Então vamos imaginar, por exemplo, a situação que foi descrita pelo colega. Quando nós colocamos, conforme consta da folha IFL.13, por que não consta a folha? Ora, nós já percebemos em um vídeo aqui mesmo, colocado na Escola Nacional da Advocacia, que constar rege preposição de. Portanto, se consta, consta de alguma coisa. Dessa maneira, se não há preposição a, não há falar-se em acento indicador de crase. Claro, porque não houve crase. Repito, o acento é para indicar. Não se pode indicar o que não existe. Dessa maneira, se não há crase, não há falar-se em acento indicador. Mas há aí o artigo a que acompanha a palavra, o substantivo feminino, folha, e esse a vem para determinar, ele é um adjunto adnominal. Portanto, consta da folha. Mas observe o fato colocado. Acostado à folha 13. Observe que a palavra acostado, repita, a palavra acostado, a folha 12, a folha 11, a folha 2, por exemplo, a palavra acostado é um nome. Aliás, é um particípio do verbo acostar. E a palavra acostado, que seria o particípio do verbo acostar, funciona como nome, uma forma nominal do verbo. Se alguma coisa está acostada a. Note que a própria palavra acostada solicita preposição. Bem, a preposição é o primeiro elemento, como falei, que gera a presença da crase, do fenômeno crase, mas é o primeiro. É a primeira condição sem a qual não ocorrerá a crase. Então, veja, a primeira condição já foi satisfeita. Qual seria a segunda condição? A segunda condição é de que a palavra que esteja à frente admita o determinante a. Ora, se eu falo acostado a fazer, a palavra fazer é um verbo. Então não se pode imaginar aí a presença do fenômeno craso e, consequentemente, não se pode imaginar aí a presença do acento indicador, porque não há crase, evidentemente. Então, se não há crase, não há acento indicador. Acostado a falar, sei lá, impelido a falar, impelido a, mas a falar não admite artigo. Então, nós observamos coisas absurdas, como, por exemplo, a partir com acento indicador de crase, é algo realmente absurdo, não faz sentido, não é lógico isso, né? Muito cuidado em relação a isso, pode gerar um problema em relação até ao aspecto de respeitabilidade, aqui sem nenhum preconceito linguístico, mas é fato que no mundo jurídico é importante, por ser um mundo formal, nos textos formais, que se tenda a obedecer ao padrão formal. Então, nada de a partir com acento indicador de crase sob qualquer hipótese. No caso de acostado à folha, voltando aqui ao assunto colocado pelo colega advogado, acostado à folha, esse à folha tem que ser com acento indicador? Claro que sim. Por que claro que sim? Porque a palavra folha admite o determinante, o artigo a. E se ela admite o determinante, o artigo a falar-se no chamado acento indicador para indicar que houve crase. Então, na maioria das vezes, caros colegas, aquela estrutura que vem entre parênteses geralmente está ligada a palavras como referência, como acostado, que, por óbvio, pedem preposição a e a palavra folha admite o artigo a. Acostado às folhas tais e tais, né, 2 e 3, dos autos, há que se falar também em acento indicador de crase e, claro, com a desinência S indicadora de plural. Veja que o assunto crase é um assunto bastante lógico. Existe crase também em fenômenos de contração de preposição, com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, demonstrativos, aquele, aquela, de pronomes relativos, locuções pronomes relativas, a qual, as quais, e da mesma sorte com o pronome demonstrativo a. Mas isso seria assunto para uma outra ocasião. Espero que os colegas advogados tenham gostado, tenham achado eficiente a explanação a respeito do acento indicador de crase em estruturas como a folha e as folhas. E nós estamos à disposição para outros momentos aqui na Escola Nacional de Advocacia.